Fala, meu povo, Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Eu quero primeiramente pedir para que você possa se inscrever aqui no nosso canal, possa compartilhar as mensagens, olhar todos os conteúdos que temos aqui. O meu principal encargo, sinceramente, é poder contribuir com o propósito de Deus na sua vida, te edificar e principalmente que toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de falar sobre decepções, frustrações, adversidades, tudo que engloba essas coisas que são desconfortáveis. Realmente, quando nós falamos sobre decepção, frustração, todos nós estamos passíveis a isso. Quem de nós nunca foi magoado, frustrado, decepcionado? Isso é uma coisa comum, né? E eu estava lembrando do texto, lá em Atos capítulo 14, no versículo 19, o apóstolo Paulo ele foi apedrejado na cidade de Listra, a sua primeira viagem missionária. A palavra de Deus diz: mas vieram judeus de Antioquia e de Icônio e, havendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Um versículo depois, a Bíblia diz: rodeando, porém, os discípulos, levantou-se, entrou na cidade, no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Paulo continuou, foi pregar a mensagem. Você sabe que é Atos capítulo 14? Assim, é praticamente ali o meio do livro de Atos. E Paulo, depois disso, ele continua pregando o evangelho. Ele não se frustra, ele não se decepciona com uma situação e ele generaliza aquela decepção para coisas futuras que viriam ocorrer. Sabe que todos nós podemos passar por isso em qualquer área da nossa vida. Vou te dar um exemplo aqui. José foi vendido pelos próprios irmãos aos ismaelitas, né? Os irmãos, eles de alguma forma ocultaram que José estava morto. Falaram até para o pai. Só que José estava vivo. Por quê? Fruto de uma perseguição a José. Imagina, José vendido pelos irmãos, a morte ocultada pelos irmãos e tendo que seguir a vida depois disso. É uma grande frustração, uma grande decepção. Porque quando algumas coisas ocorrem conosco, com uma pessoa que a gente não conhece, ok. Mas e quando é dentro da nossa própria família? Quando é dentro do nosso próprio ciclo de relacionamento, que é um ciclo de relacionamento, assim, que você confia muito. Eu lembrei também que Davi, semelhantemente a Paulo, teve um momento que o povo pegou em pedra para apedrejá-lo. Mas Davi, a Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. Davi muito se angustiou, está em 1 Samuel 30, versículo 6, muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava amargurada, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Em algumas versões diz, se reanimou no Senhor. Olha, você não pode impedir as frustrações e decepções. Você não pode impedir as adversidades. Mas você pode impedir de permanecer desanimado, fraco, passivo, vulnerável de alguma forma. Eu não estou falando isso aqui de uma maneira pejorativa, não. Todos nós, inclusive esse que vos fala, estamos, como eu falei, passíveis a isso. Mas nós não podemos permanecer nessa condição. E como eu posso lidar com as frustrações, decepções? Uma das coisas eu acabei de falar, se reanimando no Senhor, sabendo recorrer para Deus. O grande problema disso tudo é quando nós nos decepcionamos e a gente quer ir para a internet, quer ir para Instagram, WhatsApp, Facebook, quer postar em direta no status. Esse é o maior problema. E aí nós fazemos isso com o coração maculado, com o coração de alguma maneira assim, magoado, sendo que isso não vai resolver em nada. O que vai resolver? Davi, todavia, se fortaleceu no Senhor. Você precisa colocar o seu nome aqui.
Yuri, todavia, se fortaleceu no Senhor. Essa é uma das primeiras chaves que você não pode negligenciar. Outra coisa que você não pode negligenciar, preste atenção, é o que o apóstolo Paulo fez. No outro dia, a Bíblia diz, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se, entrou na cidade, no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra. Olha só, Paulo, ele tinha um propósito. Escuta o que eu estou te falando, você não vai parar se você tiver clareza do seu propósito. Se as suas decepções te paralisarem, significa que você está dando uma valorização maior para a decepção, maior para a frustração do que para o propósito. Paulo foi apedrejado, pegou, limpou a sujeira, levantou, foi para Derbe pregar o evangelho da graça, porque esse era o propósito de Deus na vida do apóstolo Paulo. Sabe? É muito ruim quando em alguns momentos da nossa vida as situações nos param e não deveriam nos parar, porque o propósito que Deus nos deu é um propósito maior do que a nossa vida. Então, pregar o evangelho, anunciar a mensagem, isso é muito importante. Então, coloca na balança. Isso aqui é maior que o propósito, essa frustração, essa decepção? Se não for maior que o propósito de Deus na minha vida, então, bola para frente. Outra coisa que é bom e importante você fazer é lembrar no dia da angústia, no dia da decepção, no dia da frustração, lembrar do Senhor. E aí, um texto que é muito conhecido por todos nós, e talvez você já leu inúmeras vezes esse texto, que é um texto que eu amo na palavra de Deus, diz, Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Se a sua confiança está no Senhor, eu tenho uma coisa para te dizer, sua confiança não vai ser frustrada. Você não será decepcionado e decepcionado. Mas se a sua confiança está em relacionamentos, realmente, relacionamentos em algum momento podem nos frustrar, podem nos decepcionar, pode nos trazer uma mágoa, mas quando eu deposito a minha confiança integralmente no Senhor, eu não serei frustrado. Eu quero terminar lembrando a você, José, como havia dito, foi vendido pelos irmãos, teve a sua morte ocultada. A Bíblia diz que depois, quando ele já era o segundo maior no Egito, apenas depois de Faraó, a Bíblia diz, Gênesis 45, verso 4 ao 7. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então ele disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haver vendido, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha só a percepção de José, ele sabia que tudo tinha acontecido por causa do propósito de Deus. A Bíblia diz, em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma das maneiras de você enxergar a frustração, a decepção, é enxergá-la numa ótica que, no final, tudo vai cooperar para o seu bem. Óbvio que nós não podemos ser passivos, ignorantes, insensatos, não. Você tem que ter percepção, mas não fique frustrado. No momento do desânimo, recorra ao Senhor. Na hora da frustração, limpe seu coração diante de Deus. Fala, Senhor, isso daqui está tentando me contaminar, mas eu quero recorrer ao Senhor, sabendo que o Senhor é meu Pai e o meu bom pastor. Amém? Se essa palavra te edificou, compartilhe com mais alguém. Eu espero que outras pessoas também sejam abençoadas. Fique nessa paz. Inscreva-se, ative as notificações. Semanalmente eu me comprometo a fazer vídeos que possam abençoar a sua vida. Deus abençoe.